Palavras diárias de Deus. Aqueles que genuinamente creem em Deus são os que estão dispostos a colocar a palavra de Deus em prática, e eles são aqueles que estão dispostos a praticar a verdade. Aqueles que verdadeiramente podem dar testemunho de Deus são também os que estão dispostos a colocar sua palavra em prática, e eles são aqueles que verdadeiramente permanecem no lado da verdade. Aqueles que empregam truques e que praticam injustiça são todas pessoas que não têm a verdade, e todos eles envergonham a Deus. Aqueles na igreja que se envolvem em disputas são lacaios de Satanás e são a personificação de Satanás. Esse tipo de pessoa é malicioso demais. Aqueles que não têm discernimento e são incapazes de ficar do lado da verdade, todos eles guardam más intenções e mancham a verdade. Essas pessoas são ainda mais representantes típicos de Satanás. Elas não podem ser redimidas, e é desnecessário dizer que elas são todas objetos a serem eliminados. Aqueles que não praticam a verdade não deveriam ter permissão para permanecer na família de Deus, nem aqueles que deliberadamente demolem a igreja. Mas agora não é o tempo de fazer obra de expulsão. Eles serão meramente expostos e eliminados no final. Mas nenhuma obra inútil deve ser feita nessas pessoas. Aqueles que pertencem a Satanás são incapazes de permanecer no lado da verdade, enquanto aqueles que buscam a verdade podem permanecer no lado da verdade. Aqueles que não praticam a verdade não são dignos de ouvir o caminho da verdade e não são dignos de dar testemunho da verdade. Basicamente, a verdade não é para seus ouvidos, mas ao contrário, é falada para os ouvidos daqueles que a praticam. Antes que o fim de cada pessoa seja revelado, aqueles que perturbam a igreja e interrompem a obra serão primeiramente postos de um lado. Uma vez que a obra estiver completa, essas pessoas serão expostas uma após a outra antes de serem eliminadas. Durante o tempo de prover a verdade, nenhuma atenção é dada a eles por enquanto. Quando toda a verdade for revelada ao homem, aquelas pessoas deverão ser eliminadas, pois aquele também será o momento quando todas as pessoas serão classificadas segundo a sua espécie. Por causa de sua esperteza mesquinha, aqueles sem discernimento chegarão à ruína nas mãos de pessoas malignas, e eles serão afastados do caminho por pessoas malignas e não serão capazes de voltar. Essas pessoas deveriam ser tratadas assim, pois elas não amam a verdade, porque elas são incapazes de ficar do lado da verdade, porque elas seguem pessoas malignas. Elas ficam do lado das pessoas malignas, e porque elas estão em conluio com as pessoas malignas e desafiam Deus. Elas sabem perfeitamente bem que aquelas pessoas malignas irradiam maldade, mas endurecem seu coração e as seguem, indo contra a verdade. Não estão praticando o mal todas essas pessoas que não praticam a verdade, mas fazem coisas destrutivas e abomináveis? Embora haja entre elas aqueles que se denominam reis e aqueles que os seguem, não a mesma a sua natureza que desafia a Deus? Que desculpa podem eles ter para dizer que Deus não os salva? Que desculpa podem eles ter para dizer que Deus não é justo? Não é sua própria maldade que os destruirá? Não é sua própria rebeldia que os arrastará para o inferno? No fim, aqueles que praticam a verdade serão salvos e aperfeiçoados pela verdade. No fim, aqueles que não praticam a verdade convidarão a ruína através da verdade. Esses são os fins que esperam aqueles que praticam a verdade e aqueles que não a praticam. Eu aconselho aqueles que não estão planejando praticar a verdade a deixar a igreja o mais cedo possível para evitar que cometam ainda mais pecados. Quando chegar a hora, será tarde demais até para o arrependimento, e especialmente aqueles que formam cliques e criam divisões e aquelas cobras vis locais dentro da igreja devem sair ainda antes. Essas pessoas que são da natureza de um lobo mau
são incapazes de mudar. É melhor que saiam da igreja na primeira oportunidade e não voltem a perturbar a vida correta dos irmãos e irmãs e assim evitem a punição de Deus. Aqueles dentre vocês que acompanharam elas fariam bem em aproveitar essa oportunidade para refletir sobre si mesmos. Você seguirá os maus para fora da igreja ou permanecerá e seguirá submissamente? Você deve contemplar essa questão com cuidado. Eu lhes dou mais uma oportunidade de escolher. Eu estou esperando sua resposta.